de quem a gente é filho, e por causa disso a gente tem as mesmas promessas e a mesma responsabilidade. Não é isso? A mesma vocação. E qual foi o chamado de Abraão? Qual foi a ordem que Deus deu para ele? Qual é o ministério, a vocação que Deus tinha para Abraão? O que Deus falou com ele? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei, e te serão benditas todas as famílias da terra. Está no capítulo 12 de Gênesis. E no 17, o que está mais lá? Aliás, no capítulo 18, né? O que diz lá? Que em ti serão benditas todas as nações da terra. Por isso, ele precisava fazer o quê? Precisava pôr em ordem a sua casa. Correto? Ele precisava colocar em ordem seus filhos. E o texto é interessante, eu queria que vocês abrissem comigo lá, queria lhe mostrar umas palavrinhas que me chamam a atenção nesse texto. Capítulo 18. É o capítulo 18, não o capítulo 17. É o capítulo 18, versículo 17, tá? Desculpa. E diz o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? E ele explica por que ele não ia ocultar. E qual é o motivo pelo qual ele não iria ocultar? Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho escolhido e sei, olha a certeza de Deus, hein? O que é que Deus sabe aí? Que Ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa. Aí tem um advérbio de lugar, né? Nós estamos no versículo 19. Aí tem um advérbio aí, né? E há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. O que é que significa depois dele? Primeiro ele tinha que estar em ordem. Primeiro tinha que pôr a vida dele em ordem. Ele ia pôr a vida dele em ordem. E os filhos iriam segui-lo. Está na mesma ideia de Josué, quando ele fala eu e a minha casa. As coisas na Bíblia, elas são colocadas numa ordem de propósito. Eu aprendi, amados, que a gente não pode mudar a ordem na qual as coisas estão postas na Bíblia. Quando a gente muda a ordem, a gente altera o produto. Então, na Bíblia, a ordem dos fatores realmente estabelece o produto. Se você altera a ordem, você altera o produto. A Bíblia é assim, correto? Tem determinadas situações onde a ordem dos fatores não altera o produto, mas que altera. Então, quem é que deveria andar na justiça, no juízo? Quem é que deveria guardar o caminho do Senhor? Era Abraão. Era Abraão. Então, que Deus, Ele trabalha em cima de um princípio. E é um princípio que foi falado, foi, vamos dizer, mostrado por uma pessoa muito inteligente, um tal de Einstein, que diz o seguinte, que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. Principalmente na nossa relação com os filhos, e a gente descobre que os nossos filhos, eles são meio ruins para ouvir, mas eles são ótimos para ver. Eu não, molecadinha às vezes é meio surdinha, mas enxerga bem. É assim ou não? Você fala uma coisa, não pratica, a molecada está ali. Está vendo? E a gente faz escola. Então eu preciso andar e mostrar. Esse princípio foi aplicado pelo Senhor Jesus Cristo. Abra seu Bíblia comigo em Atos, sem desmarcar Gênesis. Abra em Atos, capítulo 1, versículo 1. O que é que diz lá? Por essa causa, excelentíssimo Teófilo. O que é que diz lá?
É. Achou não? Tá fácil, né? O que é que diz aí? Fiz o primeiro tratado. Fiz o primeiro tratado excelentíssimo teófilo a respeito das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas também ensinar. começou a fazer, ensinar. Quem é que vem primeiro? Ensinar vem depois. O método de Jesus Cristo é o audiovisual. Só que o visual vem antes do áudio. É fazer e mostrar como é que faz. Jesus fez isso durante todo o tempo. Ele diz: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vinde após significa vem depois de mim. Então, durante um bom tempo, Jesus fazia e mostrava como fazia. E tudo que Jesus fazia era didático. Tudo que ele fez foi para mostrar aos seus discípulos. E aos de fora, ele ensinava por parábolas. Mas aos de perto, ele ensinava e mostrava como fazer. Tudo que ele fazia. Se você estudar os milagres, você vai ver que cada milagre tem um ensino. Cada milagre. O milagre não terminava em si mesmo. Por exemplo, ele ressuscitou uma pessoa. A pessoa morreu depois, sim ou não? Morreu. Ele curou um cego. Esse cego vive até hoje? Não. Mas o milagre não terminava em si mesmo. Por exemplo, ele cura um cego. E cura de uma maneira bem heterodoxa. Porque ele usa que material para curar o cego? Saliva. Saliva misturada com o quê? Meu Deus do céu, que coisa mais estranha. Mas qual era o ensino ali? Quem pode dizer? Ele quer dizer que saliva com determinadas características minerais da terra cura cego? É isso que ele quer ensinar? O que ele quer ensinar? Vamos lá, pensa aí. Analisa. Vamos, gente. Por que vocês estão olhando para mim assim? Eu quero que vocês falem. Será que ele não quer ensinar que uma palavra saiu da boca de Deus, se fez carne e iluminou os olhos do homem? Será que não é essa uma lição do milagre? Não foi o verbo que se fez carne? O verbo tomou uma forma e trouxe luz para nós? Analise os milagres. Procure entender as lições de cada milagre. Então Jesus trabalhou muito em cima disso, mostrando, revelando as suas coisas através das suas ações. Amém, queridos? Então, repito, o milagre não finalizava em si mesmo. Ele tinha uma lição ao redor dele, ele tinha uma aplicação na vida. Ele sempre trabalhou nisso. E como eu comentei de manhã, o Senhor quer que nós sejamos modelo dos fiéis. Esse é o padrão. E não é modelo dos infiéis, não, porque modelo de infiel é fácil. Deus quer que seja modelo dos fiéis. Então, num grupo de fiéis, Deus quer que você seja um modelo para que os fiéis sejam mais fiéis. Correto? Então, o que é que o Senhor mostra aqui para Abraão? Eu sei que ele vai ordenar a sua casa depois dele. Depois dele significa pelo menos duas coisas. Uma delas é questão de exemplo. Eu vou ensinar, eu vou mostrar, e os meus filhos vão seguir. Mas também pode ser aplicado no sentido, depois da morte de Abraão, os seus filhos continuariam. Você pode aplicar das duas maneiras. A nossa obra, e falando aqui aos pais, não pode terminar na gente mesmo. A nossa obra tem que continuar através dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Amém? Você tem que plantar para 2, 3, 4 gerações colher lá adiante. O nosso Deus é um Deus geracional. Lembra a questão da bênção e da maldição? Ele falava que ele amaldiçoava até a 3ª e 4 gerações, ou seja, gerações. Mas ele falou que abençoava até... Não existe ainda na terra 1000 gerações. Não existe 1000 gerações.
Mas olha a visão de Deus, é de longo prazo, é de longo tempo. Tá bem? Então nós queremos que o nosso ensino seja praticado pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. Algum amém por aí, não? Amém. Então nós precisamos mostrar como fazer. Então no primeiro momento Jesus Cristo chama o seu discípulo. E ele começa a fazer para mostrar como é que fazia. Ele começa a mostrar na prática como fazia. Chega um determinado momento que Jesus para e manda os discípulos vão fazer. Os discípulos vão e vêm e dão um relatório. Lembra os relatórios? Senhor, os demônios se submetem a nós, tal. Num terceiro momento, Jesus manda os discípulos e ele vai atrás confirmando a palavra dos discípulos com sinais. Então você percebe que Jesus ele muda de posição. No primeiro momento ele vai adiante e os discípulos o seguem. No segundo momento ele manda, eles vão e voltam. E no terceiro momento os discípulos vão e Jesus vai seguindo os discípulos. Mas isso se aplica não somente num contexto de congregação, mas se aplica principalmente no contexto de casa. O que vocês me dizem? O que vocês me dizem? Amém. É isso mesmo? Qual é a sua experiência nesse sentido em casa? Algum testemunho? Bom ou ruim? Tanto faz. Deixa eu te contar um ruim. Meu. Nós fomos morar numa quadra, num bairro novo em Jundiaí, onde os casais tinham mais ou menos a mesma idade. Só que uma diferença de classe econômica bem diferente. E eu era o que dava a média do bairro. Eu fazia assim com que a média descesse bastante ali no bairro. E assim, as crianças lá mais ou menos da mesma idade das minhas. E nem os brinquedos chegaram na televisão, a maior parte já tinha na quadra. Então era uma tentação terrível. E teve um momento lá que a maior parte tinha bicicleta. E as minhas não tinham. Então a Cindy falou assim, pai, eu quero uma bicicleta. Eu falei, tudo bem, filho, eu vou te dar a bicicleta. E quando, pai? Quando Deus deu o dinheiro. Então vamos orar por isso. Aí passava um dia assim, pai, e a bicicleta? Filho, vamos orar. Aí chega um dia e falou assim, pai, eu não vou orar mais por isso. Mas por quê? É porque é o seguinte, a gente ora, Deus manda o dinheiro e você gasta em outra coisa. Então, eu dei um testemunho ruim. Você quer dar um testemunho bom? O fato é que eu falei para ela, filha, o primeiro dinheiro que o Senhor mandar, nós vamos comprar bicicleta. A primeira oferta que nós recebemos, eu fui na loja e comprei bicicleta para ela. Porque eu queria mostrar para ela que era Deus que colocava as coisas lá em casa. E eu precisava mostrar isso. Algum testemunho aí? Alguma coisa que você pode contar? Teve um testemunho, coisa que Deus fez, algo que seus filhos viram você fazendo? Por exemplo, se os seus filhos não veem você dedicado no estudo da Bíblia, separando um tempo para ler, para orar, o que é que a gente pode ensinar? Conta para mim. Se os seus filhos nunca viram você ajoelhado buscando a Deus, um dia eu estava numa casa e eu não me lembro o tema em si, mas eu sei que estava tendo um conflito na casa. E em determinado momento, uma criança da casa levantou a voz para a mãe e falou assim muito duro para a mãe. Meu pai ficou com muita vergonha porque eu vi, eu estava lá. Aí ele falou para mim, João, mas você sabe como são essas crianças de hoje? Eu falei, eu sei como é que são os pais de hoje. Porque eu já vi você levantando a voz para a sua esposa. E você ensinou para o seu filho. Você ensinou para a sua filha. Amados, nossos filhos, eles são o que nós somos. Sim. Como? Posso dar um testemunho positivo? Por favor. Nós precisamos de testemunho positivo.
contar sobre o meu filho mais velho, né? Que hoje já está com 47 anos, né? E é formado em teologia, serve ao Senhor. E todos os nossos filhos demoraram um pouco para casar, porque o ninho estava muito bom, né? Mas quando ele realmente pensou sério, uma das coisas que ele falou para nós e deu testemunho disso foi: eu acredito no casamento por causa dos meus pais. Porque ele tinha até então visto a gente, né? Já tínhamos passado as bodas de prata, né? Vamos agora para bodas de ouro o ano que vem. Todos são convidados. Isso. Amém. Então, ele pôde fazer isso porque ele viu. Ele falou: o casamento é muito bom por causa do casamento dos meus pais. Amém. Isso é testemunho da boca dele mesmo. Amém? Amém. Obrigado. Fala, Moreira. A Kelly. Quero dar um testemunho como filha. Aprendi desde que eu me conheço por gente. Quando alguém doente em casa, antes de qualquer farmacinha, o meu pai sempre dobrava o joelho e era o Senhor que ele recorria. E graças a Deus, por misericórdia do Senhor, nós temos feito isso com os nossos filhos e temos visto o fruto, porque quando eles ficam doentes, meninos, né, já se apavoram, mas a primeira coisa que eles fazem é: mamãe, papai, ora por mim, antes de pedir qualquer remédio. Então, isso é isso que você falou, de geração em geração. Hoje meu pai pode ver isso na vida dos netos. Glória a Deus. Funciona, né, Kelly? Funciona. Funciona. Gente, funciona. Esse negócio funciona. Deus falou, vamos fazer, porque funciona. Amém? O meu menino está com 26 anos. E eu, desde pequenininho, eu procurei ensinar para ele como cuidar da esposa dele, ainda que não houvesse. Desde pequenininho. A coisa da casa, um piso melhor, um móvel melhor. Não melhor em termos de custo, melhor em termos de praticidade. Entendeu? Mostrando para ele: filho, isso aqui é bom, porque vai facilitar a vida da sua mãe. E teve um dia muito interessante que estava conversando com ele, não me lembro o assunto, e a Irani entrou com o carro dele e pôs na garagem. E eu conversando com ele, peguei a chave da mão de Irani, entrei no carro, saí com o carro e pus de novo na garagem. Ele falou: pai, eu não entendi. Você tirou o carro e pôs de novo? Eu falei: peraí, como é que estava o carro na garagem? A Irani entrou de frente. Pois é, ela entrou de frente, eu tirei o carro e pus de ré. O que é mais fácil para ela, sair de ré ou sair de frente? Ah, sair de frente. Então, faz a mesma coisa com sua esposa. Facilitar a vida da esposa. Algum amém para as meninas? Gente, que amém assim. Mais exemplos. Mais exemplos? Por exemplo, levantar da cama e arrumar a cama. Eita, fala Deus! Peraí, se eu Vai! cobranças aqui não valem. Eu vou te expor. Natália! Bala trocada. Eu levantava da cama e arrumava minha cama. Por quê? Facilita a vida da minha esposa. É horrível arrumar a cama com a pessoa deitada, né? Vou te dar uma dica.
jogue o lençol com força que Gente, isso pode parecer uma coisa muito sem importância. Mas você se lembra que quando Jesus ressuscita, o lençol é do figo dobrado? Tem algum sinal aí pra gente? Tem algum sinal? Amém? O que eu quero dizer é que se nós queremos ensinar aos nossos filhos, nós temos que praticar essas coisas. Vou te dar um outro testemunho triste, meu. Cheguei no armário da cozinha, peguei o copo, tomei água, terminei de tomar e deixei em cima da pia. Aí o Espírito Santo me perguntou, quem é que vai lavar esse copo? Que espiritualidade tem lavar copo? Tem sim. Porque fala de cuidado. Não o copo em si, é o cuidado. Gente, eu fiquei com tanta vergonha. Fiquei bem quietinho, fui lá, lavei o copo, chuguei o copo, pus na máquina. As coisas bem feitas não se notam. A mal feita sim. Mas nós não fazemos para ser notado. Nós fazemos para cuidar da pessoa amada. Amém? E eu estou falando a você, marido. Estou falando a você, meu irmão. Não existe coisa de homem e de mulher. Existe cuidado. Existe cuidado. A gente precisa cuidar. Fazendo isso, nós estamos ensinando aos nossos filhos um padrão de cuidado. Queridos, nós estamos falando de vida de igreja. Amém? Então a matéria é essa, que as pessoas que vêm depois de nós, ou seja, nossos filhos, pratiquem a justiça. Deixar um copo sujo na pia é algo justo? O que você me diz? Não lavar um prato que você usa é justo? Ah, não, mas nós temos uma moça aqui em casa que faz as coisas. Mas não é porque a gente paga para outro fazer. É porque eu preciso fazer para o bem da casa. Eu poderia contar para vocês inúmeros maus testemunhos meus. Sabe aquela história das crianças chegarem em casa e fazer um negócio com tênis que eu não sei fazer? Pega o tênis assim, joga o tênis, sai voando assim, para em qualquer lugar. Eu não sei fazer isso. Nem vou treinar. É. E a mochila? Chego em casa e põe a mochila em qualquer lugar. Estou falando lá em casa. Tá? Gente, e todo dia eu escutava Irani falar, aqui não é lugar de mochila. Todo dia. Eu cansei. Aí eu fui no meu escritório e fiz o que eu sabia. Dobrei o joelho e fui conversar com Deus. Falei, Deus, minhas filhas são muito bagunceiras, Senhor. Tem misericórdia, cara. Dá um jeito nas meninas, Senhor. Eu não aguento mais isso. Irani falando, e elas obedeceram, Irani falando. Espírito Santo, suave como ele, falou assim, olha a sua escrivaninha. Bagunceiro só produz bagunceirinho. Eu não terminei a oração. Eu fui arrumar a escrivaninha. Aí, amados, eu me enchi de autoridade. Aí falei para as meninas, aqui não é lugar. Mas eu não podia falar. Tem uns que falam, não é bagunça, é arrumação alternativa. Não é, mas é bagunça mesmo. É bagunça. Se procurava um documento, eu achava. Mas um dia de glória para mim, foi no dia que a Cintia ligou para casa perguntando o documento da nossa casa. Ah, naquele dia, mas foi a glória. Eu falei, está na segunda gaveta, em tal pasta, assim. Nossa, aquele dia foi a glória. Eu sabia onde estavam as coisas. Nós estamos falando de quê? O nosso Deus põe todas as coisas no seu lugar. Sim ou não? Nosso Deus não é bagunçado. Nosso Deus é organizado. Então, se eu quero ser semelhante a Jesus, como é que vai ser?
porque a gente é muito espiritual. As coisas pequenas revelam o caráter da gente. Desculpa, mas não está falando de coisas tão assim transcendentais, né? Mas a nossa vida pega nessas coisas. Amém? Eu queria comentar outra coisa com vocês, também falando da vida de Abraão. Vamos voltar aí no capítulo 12. E aqui cabe para o homem, cabe para a mulher. Capítulo 12, o versículo 10. A ideia aqui, a premissa é a seguinte: se Abraão é o nosso pai na fé, eu preciso conhecer a vida de Abraão. Essa é a premissa. Tá bom? Esse é o ponto de partida. No versículo 10, o que diz na sua Bíblia? Capítulo 12, 10. Havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito. E aí você conhece o resto da história. Quando eles entram no Egito, qual é a instrução, qual é a combinação que eles fazem? Que Sara deveria dizer que era irmã dele. Isso é verdade? Meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira. Correto? Sim, tinha uma verdade nisso. Mas, de fato, Sara, para Abraão, não cumpria o papel de irmã. Cumpriu o papel de esposa. E isso ele estava ocultando. Então, o problema é que ele ocultava uma verdade. Mas eu queria chamar a sua atenção para o motivo pelo qual ele foi para o Egito. Qual foi o motivo? Fome. Qual é a lição? Toma cuidado com os momentos de vulnerabilidade na sua vida. Toma cuidado com aqueles momentos em que você está passando algum tipo de aperto. Porque nesses momentos a gente toma decisões que podem estragar a nossa vida por um longo tempo. Agora, nós estamos falando aqui do pai da fé, que não teve fé para ficar no mesmo lugar no momento de fome. Se Deus mandou ele para aquele lugar, certamente estava na conta de Deus que haveria fome e que Deus sustentaria. Vocês concordam comigo? Não? Ou será que Deus foi pego de surpresa? Puxa vida, não pensei na fome. Estava na conta de Deus. E talvez a fome fosse alguma coisa produzida por Deus para provar Abraão. Eu não posso dizer com certeza, porque foi a fome em toda a terra e não só na casa de Abraão. Por isso que eu não posso dizer que Deus trouxe fome na nação para ensinar para uma pessoa só. Mas o fato concreto é que houve fome. E Abraão não agiu segundo uma fé que levaria ele a confiar em Deus. Eu vou perguntar e, por favor, não responda. Você já tomou decisão errada na hora de aperto? Deu um bom resultado? Não, mas não dá. Porque nós não somos movidos, nem podemos ser movidos a nenhuma pressão externa. A nossa direção, o que deve conduzir a nossa vida é uma convicção que Deus nos dá. O meu justo vive pela fé. A fé não é um sentimento. A fé é uma convicção que vem por uma palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: não, mas eu senti fé. A má fé não se sente. Fé é uma atitude que é produzida por uma palavra que Deus nos fala. Amém? Amém. Deus dá a palavra, gera fé, que gera obediência. Isso está em Hebreus capítulo 11 todo. É que a gente pega Hebreus 11 e tira somente o aspecto da fé. Mas se você tirar os dois outros aspectos de Hebreus 11, ele perde sentido. O primeiro aspecto de Hebreus 11 é a voz de Deus, ou a visão de Deus.
Todas as citações de Hebreus, seja Jefté, seja Sansão, seja Moisés, seja Abraão, sempre há uma palavra anterior de Deus e depois a ação da pessoa. Vem a palavra, isso gera fé, que gera obediência. Então, visão, fé e obediência como é que eu diria? Os 3 pilares de Hebreus capítulo 11. Então, vem a palavra, que gera fé, que gera obediência. A fé sempre vai gerar obediência. A fé é demonstrada pela obediência. Por isso, o nosso irmão Tiago diz o quê? Mostra a tua fé, que eu mostro minha obediência. Porque fé sem obediência não é fé. Ou, usando a voz dele, é fé morta. É corpo sem espírito. Me compreende, queridos? Então nós precisamos nos mover por palavra que Deus nos dá. E não por uma pressão. Seja ela qual for. Está combinado, não? A fome é talvez o sentimento mais premente, o sentimento mais forte, o sentimento mais, como eu diria, determinante na vida de uma pessoa. Não há nenhum outro sentimento que pode nos apertar e nos mover mais do que a fome. Por exemplo, se eu convidar vocês hoje para a gente sair daqui e passar num lugar e comer um sanduíche de carne humana, certamente você diria, estou fora, não quero. Mas se você passar alguns meses lá nos Andes, sem ter o que comer, com risco de morrer, e a fome batendo dia após dia, 10 dias, 15 dias, e tem lá uns cadáveres bem conservados, inclusive era de seus amigos, você conhecia, você sabe que não era doente. Sim, agora faz misericórdia. Mas eu já comi carne de macaco podre. Carne podre de macaco ou carne de macaco podre? Eu não sei a ordem. Eu já comi. Estava num acampamento indígena, não tinha o que comer, já fazia 2 ou 3 dias que estava remando, não tinha o que comer. E cheguei lá, estava uma carne de macaco na panela. Aí puseram no prato, quando ele veio no prato, subiu o cheiro. Eu orei e pus pimenta. Porque a pimenta, ela congestiona, você não sente o... Não no olho, na carne. E eu comi. E não morri, não adoeci. A fome faz a gente fazer coisas que normalmente a gente não faz. Expor a esposa para que deitasse com outro foi movido pela fome. Então toma cuidado com seus momentos de vulnerabilidade. Evita tomar decisões nessas horas. Amém? Não, eu tenho que tomar decisão. Não, você não tem que tomar decisão. Você tem que ouvir a Deus. Porque Deus pode chegar para você e dizer assim, não faça nada. Isso para mim é o pior de tudo. Tem um versículo na minha Bíblia que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembra desse texto? E eu confesso para vocês que para mim é um negócio terrível. Eu conheci uma pessoa que orou para Deus assim, Senhor, se o Senhor não fizer nada, eu vou fazer. Nem você deve se mover por pressão, nem você deve pressionar Deus, não é bom. Deus não se move. Amém? Não faça isso. Alguma pergunta? Algum comentário? Algum testemunho? Você tem coragem de dar algum testemunho de algo que você fez na hora de pressão e deu errado? Quer contar? Não, só para a gente se edificar do rir de você? Não, já contei muita coisa minha. Um outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Você se lembra na caminhada de Abraão? Se lembra que Abraão, ele foi edificando altares
em cada lugar que ele parava. Nós precisamos restaurar os altares em nossa vida. O altar tanto fala de sacrifício, que nós nos oferecemos a Deus, como fala de adoração. Adoração e altar se conectam. E nós precisamos criar na nossa casa um ambiente de adoração. Amém? Nós precisamos criar na nossa casa um lugar onde o Senhor se sinta confortável. Há uma família na Bíblia que eu admiro muito, que é a família de Lázaro, Marta e Maria. E um pregador, muito amigo meu, falando sobre isso, ele dizia que Jerusalém era o lugar de trabalho de Jesus, Betânia era o lugar de descanso. A nossa casa tem que ser esse ambiente para o Senhor. É o lugar onde Ele vem para descansar. E Ele descansa mais na nossa adoração. Ele descansa no nosso louvor. Amém? Nós precisamos criar esse lugar, esse ambiente. Ler a palavra juntos, orar juntos, cantar juntos, testemunhar, dons espirituais. Eu não sei de um lugar onde mais é necessário o uso dos dons espirituais do que na casa. Eu não sei. A gente acha que dons espirituais é para a reunião da igreja. Sim, mas da menor igreja. Você e sua casa. Nós necessitamos. Quem aqui, sendo pai, já não passou uma situação de aperto com os filhos? E precisava de alguma palavra, e a palavra... Nós precisamos dos dons espirituais em nossa casa. Amém? Fazer isso que a Kelly está falando. Dons de curar. Nós precisamos de dons de curar na nossa casa. O problema nosso é que a gente se acostumou com remédio e hospital. Teve um dia que eu estava orando por uma pessoa, chegou na reunião e falou: já me ora aqui porque minha criança está com febre. E eu percebi que enquanto eu orava, ele estava aflito, porque queria que eu terminasse logo minha oração para ele levar a criança para o pronto-socorro. Eu falei: raciocina comigo, pensa comigo. O que é mais fácil, o que é mais rápido? A gente orar aqui, Deus curar, ou você ir para o hospital, passar na triagem, esperar o médico atender, dar o resultado, ir na farmácia, tomar o remédio e esperar o resultado? O que é mais fácil? Conta para mim. Entenderam? Não? Não é mais fácil orar, buscar Deus e Deus responder? Ou será que isso é prática só para as reuniões grandes? Não é, amados. Deus nos deu os dons espirituais, o poder do Espírito Santo para a gente viver com Ele dentro da nossa casa. Quantas experiências nós tivemos com os nossos filhos dentro da nossa casa? Eu costumo se orar com imposição de mãos. Eu passei situações na minha vida onde minha esposa impunha a mão sobre minha cabeça, orou comigo e Deus me libertou. Da mesma forma eu com ela, com nossos filhos. Vida de igreja, mas tem que ser vivida a partir da nossa família. Afinal, nós estamos falando de quê? Igreja na casa. Igreja na casa não é uma reunião, é uma forma de vida. É um estilo de vida. E eu estou convidando os irmãos a gente voltar para casa. Amém. Aliás, o próximo livro, se Deus permitir, sai agora nesse mês, é A Igreja e a Casa. Um retorno ao lugar de onde nós nunca deveríamos haver saído. Então, guarda aí que vai ser lançado não muito depois desses dias. Deus está nos cobrando voltar para esse ambiente. Amém? E voltar para esse ambiente fala de restaurar os altares que foram caídos. Momento da mesa, momento no quarto. Graças a Deus, todas as noites eu leio com meu filho e a gente ora todas as noites, todas as noites. E graças a Deus, hoje é Ele que me chama. Eu já não chamo mais, Ele me chama. Claro que tem 26 anos, mas Ele faz isso hoje porque eu acostumei Ele a fazer. Porque eu habituei Ele a fazer. E hoje Ele sente necessidade, Ele já faz, Ele que me chama. E aqui tem um ponto interessante. Tem marido que não quer ser chamado pela esposa para orar.
Porque afinal ele é a cabeça. Cabeça oca. Deus, a esposa está chamando para quê? Se fosse para pecar, se fosse para briga, se fosse para vender cocaína. Não, shopping não, isso aí é o cúmulo. Mas está chamando para orar. Meu Jesus, você sabia que tem marido que é tão turrão que se a mulher chamar e falar assim, é agora que eu não faço, porque você quer mandar em mim? Para com isso. Para com isso. Seja humilde. Por que mais a mulher chama? Porque a mulher sente mais necessidade. Então, minha irmã, quero assim, incentivar você a convidar seu marido. E quero incentivar você, meu irmão, a obedecer. Ah, não, mas a mulher deve obedecer. Espera aí. Quando Sara falou para Abraão mandar Agar embora, ele foi reclamar para Deus, foi Deus falou para ele, faz o que a tua mulher está falando. Lembra não? Não é questão de submissão, eu agora minha mulher é superior a mim, não. É questão de bom senso. Se a sua esposa está chamando para você orar, vai orar. Amém, queridos? Amém. Nós vamos, se Deus permitir, amanhã nós vamos entrar um pouco na carta de Pedro. E uma das coisas que é muito forte na carta de Pedro, que ele mostra que nós somos irmãos. Que nós somos irmãos. Então, Deus do céu, se uma irmã chegar hoje aqui para você e falar assim, fulano, você pode orar comigo, que eu estou com um determinado problema, o que você faz? Você ora ou não? Então, querido, essa mulher que está com você na sua casa é sua irmã. Então, se a sua irmã pediu para você orar com ela, não dói. Não arranca pedaço. Faz isso. Amém? De que eu estou falando? Restaurar os altares. Com atitudes pequenas, mas que são fundamentais para cultivar a presença de Deus na nossa casa. Amém, amados? Amém. Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que até aqui a gente... Algum testemunho? Jamais. Sim. Por amor, a minha esposa não me chama para ir ao shopping com ela. Mas por amor eu vou. Bom, deixa eu te contar agora uma coisa ruim nessa área aí. Gente, você não calcula como eu não gosto. Eu não gosto de aeroporto. Eu não gosto de viajar. Mas não gosto de shopping. Mas não gosto mesmo. E as mulheres, elas têm assim, uma certa inclinação. Irani falava, vamos no shopping? Falei, vamos comprar alguma coisa? Não, é só para ver vitrine. Não vai comprar, é só ver. Agora, se você me convidar para ir numa loja de ferramentas, se você me chamar para ir numa loja de informática, aí eu fico. Mas um dia, assim, no rasgo de bondade, sabe aquele dia que você é mais bondoso, assim, você é mais espiritual? Elas me chamaram. No caso, 3, a outra já tinha se casado. Eu fui com ela no shopping. Assim, eu estava muito bondoso naquele dia. Estava assim, no auge da minha humildade. Aí fomos, chegou no shopping, passei numa banca, comprei o jornal. Eu falei, é o seguinte, eu vou sentar aqui, vocês podem olhar a vitrine o tempo que vocês quiserem. Hoje eu estou paciente. Pode ficar à vontade. Aí eu estou lendo o jornal, daqui a pouco eu vejo uma sombra assim do meu lado. Era às 3. Assim, pai,
Não tem graça sem você. Era Jesus. Sabe o que aconteceu? Eu aprendi a olhar a vitrine sem querer comprar. Eu aprendi. Por quê? Por causa dela. Por causa dela. Amém, maridos? Eu sei que é calvário. Sabe, questão de planta também que você aprendeu a gostar. Ah, sim, aí foi outro capítulo. A gente tinha muita planta. Muita planta. Muita planta. Só para dar uma medida a você. Nós precisamos mudar de casa e foi um caminhão só com as plantas. Eu não estou exagerando. Mas para mim planta era um negócio assim. Sei lá, samambaia, orquídea. Falei, Deus, não dá para comer. Não, para mim, não passava de poleira de pé de limão. E Deus me falou da minha sensibilidade. Que eu era insensível às coisas que ela gostava. E Deus começou a falar comigo. Várias coisas. Estou contando aqui para você, resumindo, todo um trabalho de Deus no meu coração. E o que aconteceu, amados, é que eu passei a gostar de plantas. E agora eu tinha as plantas e ela já não tinha mais tal interesse. Hoje eu tenho minhas orquídeas. Hoje eu tenho minhas plantas. Comprei aqui em Curitiba, no ano passado, uma orquídea negra, você precisa ver que coisa linda. Eu aprendi o seguinte, que a gente ama o que a pessoa ama, o que a pessoa amada ama. Isso em relação a Deus. Se a gente ama a Deus, a gente passa mal o que Deus ama. Se a gente ama a Deus, a gente passa a odiar o que Deus odeia. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus faça a gente caminhar como igreja. O que eu estou falando aqui, amados, é vida de igreja. Vida de igreja. Eu comecei falando com vocês que nós temos um alvo como igreja, como congregação. Qual é o nosso alvo? Ganhar todas as luzes. O nosso alvo é que cada família aqui, seja o embrião de uma nova congregação, para que a região metropolitana de Curitiba tenha uma igreja em cada rua. Tudo que eu estou falando aqui vai influenciar a sua rua. Porque o que as pessoas vão ver são nossas obras. A palavra de Deus diz que a gente deve fazer boas obras para que as pessoas glorifiquem a Deus. E as pessoas vão ver Deus nas nossas boas obras. E onde é que a gente vai praticar boas obras? Na nossa casa. Amém, amados? Eu posso testemunhar para vocês que pessoas entravam na nossa casa e diziam assim, eu não sei o que acontece aqui. Pessoas não cristãs entravam na nossa casa e sentiam a paz de Deus. Sentiam a presença de Deus. Mas não é isso que tem que ser, amados. Essa não é a vida normal de uma igreja. Amém? Você está pensando na sua rua aí, sim? Sim ou não? Está pensando, então, é seu ministério. Nós estamos enviando você para lá. E você vai manifestar a graça e a vida de Deus na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus pais. Amém? Que Deus possa nos ajudar a cumprir isso. Poderíamos orar por essas coisas? Algum testemunho? Alguém quer dar algum testemunho? Não precisa ser só casal não, tá? Os meninos e meninas podem também dar testemunho, tá? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude a restaurar os altares em nossas casas. Vamos pedir. Vamos pedir que Deus nos ajude a não tomar decisões no momento de vulnerabilidade.
que a gente não seja movido pela pressão do momento, por fome ou por qualquer outra coisa. Vamos pedir a Deus. Se sua família estiver aqui, eu gostaria que você se juntasse à família, seus filhos, para a gente orar por isso, pode ser? Agora você pode se mover. Estava procurando aí seu rebanho aí. Vamos orar por isso. Pai, nós queremos orar. Obrigado, Senhor, por dar esse